vezes somente o gemido. Argumentos já não fazem sentido. Só as lágrimas podem expressar. Companheiro, quantas noites o sono perdido, não obstante teu rosto abatido, você tem conseguido lutar. Companheiro, pode ser que tenhas proferido: o meu Deus tem de mim se esquecido. Acho não vale a pena insistir. Companheiro, me desculpe te contradizer. Deus tem visto sim o teu sofrer, e no tempo certo vai agir. Deus não permite provações além do seu limite. Isso é real e está escrito. Ele sonda os pensamentos seus. Companheiro, não desista, espere só um momento. Brevemente este seu sofrimento terá fim, agradeça a Deus. Companheiro, o motivo de muitos vencendo, abre a boca, coração ferido, se revoltam contra o próprio Deus. Companheiro, felizmente nem tudo está perdido. Se na luta alguém tem desistido, outro lutou com graça e venceu. Companheiro, até que você tem conseguido, não desista, o Senhor tá contigo. O inimigo cairá aos teus pés. Companheiro, saiba honrar o teu ministério. Virá o tempo do teu refrigério e dirá: meu Deus, valeu a pena. Deus não permite provações além do seu limite. Isso é real e está escrito. Ele sonda os pensamentos seus. Companheiro, não desista, espere só um momento. Brevemente este seu sofrimento terá fim, agradeça a Deus. Companheiro, não desista, espere só um momento. Brevemente este seu sofrimento terá fim, agradeça a Deus.
Ebenezer. Vamos, em posição de sentido, cantar o hino nacional da noiva. Somente crer, tudo é possível, somente crer. Posição de sentido, quem sabe ficar em posição de sentido como um soldado? Tem a sua Bíblia, ponha no peito, sua espada. Somente crer, Agora, em memória do profeta, seu cavalo andando ali naquelas montanhas do oeste, não para exibicionismo, eu não sei inglês, mas quem sabe pode cantar comigo. Isso traz mais o espírito de Elias para o nosso meio. Only believe, only believe, all things are possible. Only believe, only believe, only believe, all things are possible, only believe. Seu cavalo vai andando, marchando, ele tira o chapéu e canta assim: Now I believe, Lord, now I believe, Lord, all things are possible. Now I believe, Lord, now I believe, Lord, now I believe, Lord, all things are possible. Now I believe, Lord. O seu cavalo vai marchando. Eles cantam em inglês aí, todo mundo. Ninguém entende nada. Nós estamos entendendo também no profeta desta era. Que é isto? Creio, Senhor. Creio, Senhor. Tudo é possível. Creio, Senhor. Creio, Senhor. Creio, Senhor. Tudo é possível. Creio, Senhor. Assentai-vos. Glória a Deus. Amém. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Graças a Deus. Se nós estamos aqui é porque Deus nos colocou aqui, né? Eu queria pedir, está com sua Bíblia, hein? Por favor, vem aqui à frente. Traga a sua Bíblia. Tire essa marca dela. A marca que está dentro, esse marcador. Feche seus olhos. Abre a sua Bíblia onde você pôr o dedo. Se você me mostra. Dá-me, por favor. Então disse a envelhecida em adultérios: agora deveras se contaminarão com ela e ela com eles. Ezequiel, capítulo 23, verso 43. Então disse a envelhecida em adultérios: agora deveras se contaminarão com ela e ela com eles. Deus te abençoe, filho. Ezequiel 23, 43. 23, 43. Ezequiel 23, 43. Eu estou obrigado a pregar sobre esse versículo, baseado nesse versículo. Agora, isso não é uma exibição de dons. Eu estava no mato, lá no Araguaia,
Isso veio ao meu coração para fazer isso. Amém? E se isso é assim, então tem que ser assim. Glória a Deus. Sem dúvida alguma, isso fala de mistério. É um mistério. Então nós estamos presos já a um tema, mistério, não é? A Escritura ficou em Ezequiel 23. Deixa eu marcar aqui na minha Bíblia. Mas isso já deu o tema, confirmou o tema aqui de mistério. Eu falei alguma coisa sobre mistério e você vai ver então que isto seguirá. É 23, 43. Então disse a envelhecida em adultérios: agora deveras se contaminarão com ela e ela com eles. Isso vai parar lá no lugar que está entre 7 montes, né? Em Apocalipse 13, em Apocalipse 17, né? Agora aqui está uma coisa que é dita assim, que muda de posto, mas sua força é mantida. Há muitas pessoas na política que mudam de posto, apenas, mas sua força é mantida. Isso acontece às vezes também na vida cristã. Muda de posto, mas sua força é mantida. E Davi disse que sua força vinha de quem? Do seu exército? Vem do Senhor, não é? Aleluia! Nós vamos ler as Escrituras, mais uma vez, o que já foi citado. E assim nós entraremos oficialmente na mensagem que Deus tem para nos dar. Então disse a envelhecida em adultérios: agora deveras se contaminarão com ela e ela com eles. Pai bendito, nós inclinamos nossas cabeças mais uma vez para reconhecermos que de fato somos indignos de mesmo tomar estas Escrituras e abri-las. Mas Tu podes, ó Deus, perfeitamente fazê-lo e mais do que isto, vivificá-la em nossos corações. Não queremos ouvir aqui um compêndio de lógica, de coisas assim, Senhor. Ó Deus, mas queremos que o Teu Espírito Santo venha a nós e circuncida os nossos corações e faça de nós aquilo que de fato o Senhor quer que nós sejamos através da Tua Palavra. Que este culto possa ser de fato um selo para cada vida que está nos ouvindo nesse instante ou que irá nos ouvir através das fitas. É no Teu santo nome que nós te pedimos, lembrando do sangue de Jesus vertido no Calvário. Amém. Eu tenho dito que eu não vou dar conta das almas de pessoas esclarecidas, como pastores, os membros inteligentes, sabem onde está isto, onde está aquilo, o que é isto, o que é aquilo, mesmo corretamente. Nenhum pastor vai dar conta de pessoas esclarecidas, mas dará conta de cada pessoa simples e humilde que assegura na sua palavra como entre a vida e a morte. Por isso, todo ensinamento deve ser imparcial. Todo ensinamento deve ser imparcial. Deve ser indiferente a quaisquer fraquezas pessoais, conhecidas em amigos, em terceiros, em queridos, seja quem for. O irmão Branham disse: eu tenho aqui pessoas do meu coração, mas eu tenho que falar isso, especialmente no caso de casamento e divórcio. Então isso nos chama para um grande mistério. E você já sabe e conhece qual é o grande mistério da prostituta, da grande prostituta. Está envelhecida em adultérios, em perversão do que é correto, e que se contaminam com ela e ela com eles. Agora, nós vamos deixá-la de lado. Nós não podemos fazer nada por ela. E nós não temos que tirar ninguém aqui dela. Eu creio que ninguém está nela. Porque eu creio que aqui está o povo de Deus. E o povo de Deus já ouviu o clamor do anjo que disse: sai dela, povo meu, para não seres participantes de seus pecados, para que não incorras em suas pragas, em seus adultérios, em seus pecados. Agora, é bom saber o que é mistério. Eu falei isto através do rádio. Em síntese, não é? É tudo aquilo que a mente humana ou a inteligência humana é incapaz de explicar ou compreender. A inteligência humana nunca diz que ela é a grande prostituta de Apocalipse. Nunca compreende esse mistério da iniquidade. Como também nunca conhece o mistério da piedade. Conforme São Paulo escreveu na primeira carta a Timóteo:
capítulo 3, verso 16. Eu tinha certeza que a Virgem abriria a sua Bíblia em um ponto de mistério. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. É grande o mistério da iniquidade, porém, maior é o mistério da piedade. Amém? Agora, nenhum deles pode ser compreendido, explicado pela inteligência humana, porque isso é incapaz. Nem mesmo Paulo podia fazê-lo naquele dia. Ele disse, não será revelado meus dias. Tanto uma coisa como a outra mesmo. Ele falou de coisas que Pedro não entendeu. Mas possivelmente também ele não tenha entendido. Ele chegou a dizer que não era lícito dizer. Como 7 trovões não podiam ser escritos, o que Paulo viu também não podia ser dito. Agora nós sabemos que quando o véu rasgou-se, o que estava dentro foi visto. O livro selado por dentro e por fora. Veja, por fora são os símbolos que João viu. Ele sabia que aquilo não faria nada com a igreja, pela igreja. Ele sabia que aquilo faria muito. Sim, aquilo que faria muito era o amor, que poderia fazer tudo pela igreja. Agora nós sabemos que foi o amor de Deus que levou o 7º anjo a mostrar o que João viu em símbolos. Então por dentro estava o significado. Isto foi o que o 7º anjo fez. O significado daqueles símbolos. E não tem que haver outra coisa para o 7º anjo fazer a não ser isto, mostrar o significado daquilo que João viu em símbolo. Através de cavalo, através de leão, através de cordeiro, através de águia, através de trombetas e coisas assim como ele viu. Vocês que têm lido o Apocalipse. Então veja, o livro selado por dentro e por fora. Ora, na verdade aquilo não podia ser revelado por João. A única coisa que ele podia fazer era escrever. Mas mesmo a sua inteligência não podia, de maneira alguma, explicar. Então, não podendo explicar, o que ele fazia? Ele mandava amar. Agora, o que nós estamos querendo às vezes fazer é explicar. Mas eu quero chegar aqui a um ponto bem cedo, que é o mistério da piedade. Deixando assim o mistério da iniquidade, o mistério daquela que está envelhecida em adultérios, o mistério da piedade. Estudando a palavra piedade de uma maneira mais detalhada, nós vamos encontrar que piedade quer dizer amor, respeito às coisas sagradas, amor, respeito às pessoas, amor, respeito aos nomes das pessoas. Isto é piedade, é compaixão. E naquele dicionário em inglês que o irmão Brana olhou, muito profundo, é ser como Deus. E Deus é amor. Deus é amor. Nós sabemos que esse mistério vem vindo, se desenrolando. Ele tem se manifestado através dos tempos. E quem o viu de uma maneira pessoal e o tratou de uma maneira pessoal foi justamente o homem que o irmão Brana destacou na Bíblia Sagrada, na sua mensagem, como um verdadeiro tipo da noiva de Jesus Cristo. Foi Abraão. É difícil pregar sem falar em Abraão. Mas você vê que Abraão foi visitado pessoalmente por Deus. E diz o profeta que ele disse: Ô Miguel, você pega aí o Baal, entra nele. Aí está uma teofania. Ô Gabriel, entra aí. Outro anjo ali, entra aí. Vamos lá, e eu faço um para mim, vamos lá. Então aquilo era uma teofania. E eles desceram um pouco antes da tenda de Abraão. Alguns quilômetros, algumas milhas. Acabaram de chegar a pé. Empoeirou seus pés. E quando Abraão olhou, sim, olhou e vem vindo aproximando aqueles 3 homens. Homens, 3 pessoas. Abraão foi visitado por 3 pessoas extraterrenas. Mas quando ele viu e que se aproximou, ele foi ao encontro e disse: Meu Senhor! O Senhor de Abraão estava com os pés empoeirados. O Senhor de Abraão estava com fome. O Senhor de Abraão estava precisando de banho. O Senhor de Abraão estava precisando de descanso. E ele disse: Meu Senhor!
Agora, Abraão já tinha tido, às vezes, algum encontro com este Senhor pessoal. Sem dúvida alguma, é grande o mistério da piedade. Não é Deus apenas se manifestar, andar no nosso meio, vir ao nosso encontro, mas é mostrar-se a si mesmo, dizer, sou eu, é Ele. É você não ter dúvida de que é Ele. Agora, Abraão não tinha dúvida. Ele não pensou, ele não estudou, ele não buscou dicionário, ele não buscou livros, ele não buscou biblioteca, ele não fez nada, ele não foi no estante, ele não fez rascunhos, ele não fez nada disso. Ele foi e disse, meu Senhor. Ele não conjecturou que aquilo era simplesmente uma sintonia de semente. Era uma combinação de semente. Meu Senhor. Você vê a diferença quando os dois anjos foram a Ló. Ló saiu também ao seu encontro e disse, meus senhores. Como um denominacional que quer ver três pessoas. Então são senhores. Como Ló era justo e honesto, ele falou senhores. E por que vocês que creem em três pessoas distintas ficam falando Senhor só? Dizer, meus senhores, meus deuses. Agora, Abraão não, disse, meu Senhor. Só havia ali um Senhor. Amém? E esse é o mistério da piedade. Agora, veja, mistério revelado, mas não cumprido. Quer dizer, que não se cumpriu. É o que eu quero fazer aqui uma ponte, talvez nós vamos ter paciência aqui. Espera aí, mas não cumprido. Porque você vê que o mistério da iniquidade está revelado ou não está? Daquela que está envelhecida de adultérios, de fornicação com os reis da terra. Está revelado ou não está? Agora ele está totalmente cumprido? Sabe você o fim dela? Sabe você o amanhã dela? Sabe você o poder que ela vai receber? Sabe? Quem sabe levanta a sua mão. Agora, por que o mistério da piedade falta alguma coisa? Sabe você o que vai acontecer com a noiva? Sabe você? Simplesmente falta para acontecer, se cumprir. Mas mostrado, já está. E não é questão de entender, é questão de crer. Quem creu em William Marion Branham como Elias, como profeta desta era, já creu nos 7 selos, nas 7 eras, nos 7 trovões, já creu em tudo. Ele já está revelado, tudo está revelado para ele. Graças te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas aos inteligentes. Porque mistério é tudo aquilo que a inteligência humana é incapaz de explicar ou compreender. E eu não estou aqui para explicar Deus. Nós não estamos aqui para explicar os 7 trovões, para explicar os 7 selos, para explicar as 7 eras mesmo. Nós não estamos aqui nem mesmo para explicar a cura divina, porque Deus não explica a cura divina, Ele cura. Amém. Aleluia! Ele não explica a salvação, Ele salva. Ele não explica 7 trovões, Ele troveja. A explicação do trovão é a chuva. A explicação do trovão é a chuva. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Mas isto é mistério da piedade. Se tratando de Deus se individualizando, Deus se personalizando. Porque você sabe, ela está envelhecida de adultérios. É o diabo se personalizando. Você nunca vai ver Jesus chamando uma meretriz de semente da serpente. Você nunca vê na Bíblia Jesus chamando um ladrão de semente da serpente. Mas você vê chamando pessoas que nunca mataram, nunca roubaram, nunca prostituíram. E semente da serpente, aquilo foi o impacto do dia. Porque ele conhecia o que estava dentro do homem. Ele conhecia a semente. E conhecendo a semente, ele entra naquele corpo. Ele está naquele corpo. Porque basta ser a sua semente, então ele está ali. Você está no seu filho está em você, seu sangue está irrigando as veias de seu filho. Está ou não está? Isso é verdade? Seu sangue, a sua vida está irrigando as veias de seus filhos. Então ele está no filho. Por isso quem tem um filho tem um pai. Amém? Glória a Deus. Isso é o mistério da piedade. É Deus em um corpo leproso como o de Jó. O que fazer com mistérios? Como explicar mistérios? Mistério da piedade é Deus em carne leprosa.
Mistério da piedade é isto aqui. É a única casa que foi salva em Jericó não ser destruída, a de uma meretriz. Isso é o mistério da piedade. Você sabe que um amalequita achou um grande mistério. E ele correu, e cansado, e quem sabe ele tinha muito fôlego, mas chegou lá. Davi, majestade, ei, eu vim aqui te revelar um grande mistério. O teu maior inimigo morreu, Saul. Davi disse, mata esse amalequita, que vem dar a notícia da morte de Saul. Mata! Davi não ficou assim, tá vendo? Viu como é bom a gente esperar em Deus? Ele não fez nada disto. Ele não fez nenhum gesto. Ele não titubeou. Seu coração não regozijou. Ele não suspirou profundo. Estou livre. Recompensa esse amalequita que veio trazendo o telegrama, o jornal da notícia. Se toda amalequita encontrasse com Davi. Mas ele achava que tinha um grande mistério. Ele tinha uma grande coisa para contar. Ele tinha que contar da morte do maior inimigo de Davi. E agora, que tal você ver esse mistério? Se você visse o filho pródigo, você veria ali o mistério da filiação? Tem algum filho pródigo aqui dentro que tem coragem de levantar a mão e quer levantar a mão dizendo, eu sou um filho pródigo? Tem alguém que diz aqui? Às vezes você diz assim, fulano é um pródigo, é um filho pródigo. Que coisa boa é ser filho pródigo. Ainda bem que é filho pródigo. Alguém diz, aquilo é como Sansão, está vendo bem que eu profetizei, eu preguei lá sobre Sansão. Que Sansão venceu 1000 filisteus, caiu nos braços de Dalila. Que qualificação tão boa está dando para aquele homem, qualificando-o como Sansão. Eu preguei lá que como Davi. Davi venceu o leão, venceu o Golias, venceu isso, venceu aquilo, caiu com Betseba. Davi? Qualificar de Davi? Que grande mistério! Que grande mistério escondido atrás dessa qualificação! Que grande mistério escondido atrás desta qualificação de filho pródigo! Porque havia filiação! O sangue do pai estava irrigando, estava sendo bombeado através do coração daquele rapaz, barbudo, desgraçado, mas era filho! Vamos adiante. Mistério da piedade é Deus usar um filho de uma prostituta, como Jeftá foi usado, como um líder libertador de Israel. Deus usando a Jeftá. Isto quer dizer que ele dispensou todos os valores morais da região, de todo Israel, e diz, eu quero usar o filho de Gileade. Será somente ele, e os anciãos fizeram bem em buscá-lo. Não temos outro. E ele estava afastado, ele estava separado. E Deus tinha que usar aquela carne, aqueles ossos, aquela cabeça. Eles tinham que usar e colocá-lo comandante. Mas isso não foi mais do que usar o próprio Davi, usar Moisés, usar Elias, usar Isaías, todos os quais ele, Deus, usou no passado e que está no presente. Isso é mistério da piedade. É Deus morando num corpo fraco, débil, cheio de doenças, fraquezas e misérias como o seu. Mistério da iniquidade, nós ouvimos muito sobre ele. Todos filhos da grande prostituta que está envelhecida em adultérios e tem o cálice da fornicação. Mas agora se trata de quê? Como o diabo está morando em vermes, como o diabo está morando, habitando em casas que na verdade estão cheirando por fora, mas fedendo por dentro, Jesus também está habitando em casas, casa de pus, casa de infecção, úteros infeccionados, inflamados, corações perfurados de chaga, coronárias, problemas cardíacos, cérebros dilatados, coxos e aleijados, mancos e cegos, doentes, sujeitos à putrefação em 72 horas ou menos disso, em decomposição, Deus morando em corpos podres, Deus habitando em casa podre, em casa de pus, em casa de mau hálito, em casa de doenças. Isso é mistério da piedade, isso é mistério da justiça,
Isso é mistério do amor. Agora, você veja o porquê que esse mistério não pode ser pregado de uma maneira lógica. Uma das coisas, como pregador, nós devemos nos cansar é de pregar de uma maneira lógica. Você sabe que o batista, o pregador batista, ele pode pregar até mais do que os batistas têm. Você sabe disso? Por isso eles se tornam famosos, porque eles têm coisas novas, eles têm mais do que o povo, eles preenchem o batista, o presbiteriano, o denominacional, o católico, os pregadores, os líderes, eles têm mais do que o povo, e por isso eles ficam famosos, eles podem pregar tudo que o estatuto batista, o dogma batista requer. Ele pode pregar e viver como um batista. Ele pode pregar e viver como um presbiteriano. Ele pode pregar e viver como um católico. Ele pode pregar e viver como um luterano. Ele pode pregar e viver como um assembleiano. Mas a mensagem não. A mensagem está muito acima de seus pregadores. A mensagem de Elias está muito acima. Muito acima. Agora que é hora de mistério. Moisés sempre apontava lá para frente, sempre mostrando a terra lá na frente. Vamos, caminhemos, pois. A coluna se moveu. Vamos caminhando. Ora, como você pega a sua bebê, seu neném, seu filhinho, quando ele já está começando a entender uma das primeiras coisas em cidades que tem céus ainda, como as cidades do interior, de Goiás, talvez de Minas, tem luar. Então pega o bebê e lá, teteia, lá, teteia, lá, teteia. A mamãe pode mostrar a lua lá, pode mostrar. Jesus fez isto. Ele pegou a João e mostrou. Ele o levou e disse, volta. Então o profeta veio e revelou esse grande mistério das 7 dimensões. Mas ele disse, lá, está acima de mim. Lá, apontando para lá. Por isso ele encarranchou com aquele pregador velho, que viu os jovens tantos pregarem. E ele disse que quando aquele homem subiu no púlpito, na plataforma, ele ficou com dó. Uma calça toda frouxa, amarrada, todas franzidas. Ele disse que depois, daí a pouco, ele ficou com dó dele. Mas aquele homem começou dizendo, rapazes, vocês têm falado muito do que ele tem feito aqui na terra. Vocês têm muito falado do que Satanás está fazendo. Vocês têm muito falado do que Jesus tem feito aqui na terra, mas agora eu vou falar do que ele está fazendo lá em cima. Aleluia! Para começar, a palavra homem quer dizer literalmente olhar para cima. E Davi, quando chamou seu filho, disse, seja homem, olhe para cima. Há algo mais que sempre nos deixa embaixo. Não há teto para se chegar. Não somos laodiceanos. O laodiceano diz, rico estou, já cheguei na plenitude, não preciso de nada, não tenho falta de nada, estou enriquecido. Ele diz, tu és pobre, desgraçado, cego e nu. Mas este aqui é o mistério da piedade. Tomar um homem como eu, tomar um homem como você, tomar homens como nós, para mostrar para o povo, olhe lá, não olhe pelo retrovisor, olhe para a frente. Paulo disse, deixando para trás as coisas que ficam. Prossigamos para o alvo que é Cristo. E Jesus disse, na casa de meu Pai há muitas moradas. Há um lugar. Eu disse, Israel sempre pelejou e lutou e deu a vida por um lugar de areia. Um lugarzinho menor do que o estado de Goiás. Por que não veio instalar-se na Amazônia? Por que não pediu um pedaço de terra, um estado do Brasil ou da América? Fértil, mas briga por causa daquele lugar que é dado para ele como povo. Há um lugar dado para a noiva e ela dá sua vida por esse lugar. Isso é mistério. Não é um lugarzinho de areia aqui na terra. Na casa de meu Pai há muitas moradas e eu vou vos preparar lugar. Jesus estava sempre apontando para frente e todos os pregadores dele, de Jesus, sempre mostram lá. Eu estou junto com você. Estamos aqui, mas vamos lá. Eu estou com você em fraquezas. Estou com você em dores. Estou com você em pulso. Estou com você em tentações. Mas vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Grande é o mistério da piedade. Deus em você.
Cristo em você, Cristo em carne e pulso. Agora a mensagem lógica, você sabe, a mensagem lógica, ou seja, a pregação lógica, mesmo da mensagem, não dá fé para o rápido. Você sabia disso? A Bíblia olhada de uma maneira lógica não dá fé. Um ministro pegou a Bíblia e olhou de uma maneira lógica. Então diz assim: unge o enfermo com óleo, se ele tiver pecado, ele vai sarar, e se ele tiver pecado será perdoado. Coisa tremenda. Ele foi lá e ungiu uma mulher que estava em alto grau, no último grau de diabetes. E a mulher no outro dia morreu. Ele disse: Deus não cumpre sua palavra. Ele olhou de uma maneira lógica. Então, parafrasear, combinar parágrafos, citações e coisas para sustentar uma doutrina que simplesmente expressa um pensamento, uma intenção de conduzir o povo, de satisfazer o povo, de animar o povo, é uma coisa lógica. É por a Bíblia que tem que ser recebida por fé, porque a fé de rápido está em Hebreus capítulo 11, aos Hebreus capítulo 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Mostrar coisa que não vê para o povo, falar de coisas que você não pode apalpar, falar de coisas que você não pode ver, não pode enxergar, não pode ouvir, não pode sentir o cheiro, falar de uma cidade de ouro, de jaspe luzente, fé de rápido, firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, mas querem ver. São Paulo disse aqui, veja, em 2 Coríntios capítulo 4, verso 18, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. O pregador está sempre apontando, levando o povo, e eu penso assim: por que a gente viaja de longe para ouvir um homem? Que é isto? Há um mistério nisto, tem um mistério de trás disto. Lá é o mistério da iniquidade. As multidões acompanham um ídolo. Homens inteligentes podem dobrar. Isso é mistério. Como um homem pode andar longe para ouvir a palavra de Deus? Aleluia! Isso é mistério também. É o mistério da piedade. Dois mistérios. Um da grande prostituta envelhecida com seus adultérios, mas o outro é da piedade. Deus em carne de pus. Glória a Deus, aleluia. A mensagem lógica, ou seja, a pregação lógica, não dá fé para o rápido. Fé de rápido está em Hebreus 11. São coisas imperceptíveis. Deus está fazendo uma coisa. Deus não está parado. Mas quem está percebendo? Porque Deus é raro, Deus é incomum. Deus faz coisas que nós não entendemos. Ele está sempre fazendo uma coisa que eu não entendo. Porque se ele fizer só o que eu entendo, por isso que eu posso transportar montanhas, eu posso fazer tudo, queimar meu corpo, falar línguas dos homens e dos anjos, fazer tudo, ainda não cheguei ao teto, porque ele está sempre adiante. Eu tenho que sempre apontar para frente. Ainda não é isto, venha mais um pouco. Vamos lá. Abraão não tinha fé para receber um filho antes de receber a promessa. É certo isso? Ele tinha fé para isso? Ele tinha fé para receber um filho antes de receber a promessa desse filho? Tinha. Mas quando ele o viu, Eloí, o Senhor, mesmo que ele não quisesse, não tinha jeito de sair aquela fé de seu coração. Não foi uma fé de será que é. Ele não estava pedindo, ele não estava orando, ele não estava suplicando, ele não estava fazendo nada para isto. Eloí saiu lá de sua casa, de seu trono, andou a pé, sujou seus pés para lhe fazer promessa. Ele estava ali, e depois que Eloí falou para ele, não adiantou mais. Podia chegar mensageiros de toda parte do mundo para falar o contrário. Não tinha jeito de tirar aquela fé de seu coração. Aleluia! Depois que o anjo falou a Maria, não teve mais jeito. Depois que Eli abriu a boca para ela mudou o semblante e comeu antes de conceber. Não tem jeito. A mulher com o marido descrente, ela tem que dizer, não há meio, não tem jeito, não sou culpada. Ela chega a dizer, Deus, tira esta fé do meu coração.
Eu vou cortar meus cabelos, eu vou vestir calça esporte, eu vou pro clube com meu marido, pra meu lar não ser desgraçado. Mas não tem jeito quando ela pega a tesoura. Não tem jeito, porque a fé está no seu coração. Não tem jeito de tirar a fé. Não há nada que pague a fé que vem de Deus. Quando Deus fala no coração, não tem jeito. Deus falou no meu coração. É a promessa de Deus que vem no seu coração. Como pode? Não tem jeito de tirar. Machado não tirou de Paulo. Não tem jeito de tirar a fé que está no seu coração. As autoridades ficaram revoltadas, batendo com a cabeça de um menino de 11 anos na parede, matando a criança, saindo sangue pelos ouvidos, pela boca, pelo nariz. Mas não tinha jeito de tirar a fé do coração de um menino de 11 anos. Eles dão conta de tirar dentes, de tirar olhos, trocar coração. Eles dão conta de ir na lua, eles dão conta de tudo, mas não dá conta de tirar a fé do coração de um menino de 11 anos. Não tem jeito de tirar a fé. Pelejaram para tirar a fé da prima órfã. Elas não queriam perdê-la, na verdade, porque ela era lava-louça, era poupa-unhas, era que poupava suas unhas, suas peles, suas mãos finas. E elas pelejaram para tirar a fé da promessa no coração daquela prima órfã, mas não deu conta, não deram. Aleluia! Há algo pelejando para tirar a sua fé. Mesmo que você ceda, não tem jeito. Se você tem um ministério de Deus, mesmo que você tente, mesmo que você diga, vou parar, não tem jeito. Não há meio. Não há meio. Abraão não tinha jeito. Essa aqui é a fé para o rápido. Agora você sabe, mesmo com essa fé, depois que ele recebeu essa fé, ele voltou. E saiu do seu lugar ainda. Diz o irmão Branham, ele mentiu. Ele arriscou tudo. E quem é que ia morrendo por causa de sua falha? Isso é mistério. Eu estou falando do mistério. Você sabe que não se tira o mistério da iniquidade do coração de uma filha, de uma moça. Não se tira o mistério da iniquidade do coração de um homem por falatórios, por argumentos, por credos e por dogmas. Troca apenas de posição os espíritos. Eles dizem que se converteram. Não se tira o mistério da iniquidade. Não se tira o mistério da piedade. Aleluia. Você vê que Davi fez proezas depois de ungido. Não foi antes de ser ungido. Foi depois que ele recebeu unção, a chamada. Ele matou o urso, ele matou o leão, ele matou Golias, ele matou Urias, ele matou o leão, ele matou Urias, ele matou o urso, ele matou Golias. Mas por fim, a única coisa que lhe impediria, ele preferia lutar com Golias cara a cara novamente. Mas ele tinha agora o maior inimigo dele. Era quem lutava por ele, pela sua pátria. Era Urias, ele tinha que morrer. E ele matou. Não tinha jeito. Tudo para trazer Salomão. E quem é Salomão? É o construtor do templo. Se ele se descambou para os gentílicos, se ele caiu no mundo gentílico, o Espírito Santo também veio para os gentios. Tudo isso era Deus, sem ninguém entender o que estava fazendo. Mistério? Mistério a mente humana não pode explicar. Você quer ouvir um pregador que explica a mensagem? Você pode encontrar. Mas nós estamos pensando noutra coisa nesta hora. Jesus conhecia o mistério dos sepulcros. Jesus foi lá dentro, porque o inferno é a sepultura. Ele foi lá no inferno. E tem uma coisa, ele não foi lá para pregar para Abraão. Ele não foi lá para pregar para Jó. Ele foi lá para pregar para almas encarceradas hoje, porque teria que haver um juízo. Mas sabendo que elas não se arrependeriam. Por aquelas que rejeitaram a fé nos dias de Noé. Mas a Bíblia não diz que ele foi pregar para Abraão. Aqueles homens só tinham um bilhetinho. O povo saindo do Egito só tinha um bilhetinho. A Bíblia deles era um bilhete. Guarda esse bilhete. Deus nos tirará da terra. Nos levará para a terra prometida. Essa é a promessa. Agora os irmãos pensem nisso. Jesus foi lá, porque o mistério já havia se cumprido em Abraão. Como que ele ia trazer Abraão de novo? Como que ele ia voltar para Abraão? Para pregar para Abraão? Ele não teve muito trabalho com Abraão. Abraão pegou tudo, ele pegou o filho. E quando se pega o filho, tem tudo. Quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus tem 7 eras, tem 7 selos, tem 7 trovões, tem tudo. Agora tem muita gente que diz que tem Jesus, mas falta um pedacinho de Jesus ainda.
Ele não tinha que voltar para pregar para aqueles que morreram na fé. Esse é o grande mistério da piedade. Agora você vê, eu estava no restaurante, no hotel, o televisor ligado. Eu disse, isso não pode ser à toa. Por mais indiferente e insensível que seja, um repórter chorou no Nordeste. Aquilo me chamou a atenção. Eu estava almoçando e olhei. Então aparece a cena, um menino brincando com uma coleção de ossos. Não tinha caminhãozinho, não tinha cavalinho de plástico, não tinha velocípede, não tinha nada. Um menino pobre, brincando com a coleção de ossos. Ossos. E ele botou o nome. O repórter perguntou para ele o que é isto. Ele disse, esse aqui é meu boi. Como chama? Azulão. E esse aqui é o meu cavalo. Onde ele apanhou aqueles ossos? Aqueles ossos não foram nem restos de carne que ele tinha comido. Aquilo foi res, vaca ou boi que morreu de fome e de sede. E ele apanhou os ossos secos para brincar, fez uma coleção de ossos. Eu vi quando o repórter pôs a mão assim, chorou, escutei o soluço dele. E eu comendo comecei a chorar, na hora que eu vi aquela coleção de ossos. Ó, impróprio para chorar, eu chorei amargamente. E as entranhas sacudiam na mesa. E eu tive que reter, porque me veio uma coisa tremenda. Se você vê, se um repórter acostumado a ver tudo, chora ao ver um quadro deste. Pense em Ezequiel vendo um vale de ossos secos. Uma coleção faz chorar, uma coleção faz sentir. E um vale de ossos secos. Quem poderia ficar insensível? Mas, irmãos, veja, aquele vale cheio de ossos secos. Todos morreram. Vamos chamar o médico do Instituto Médico Legal. Fazer autópsia. Vamos fazer. Qual é a causa da morte desse esqueleto? É câncer do coração? Esse morreu de tuberculose? Esse morreu de reumatismo? Esse morreu de derrame cerebral? Esse morreu com um tiro? Esse morreu disso, esse morreu daquilo. Mas no fim tudo é morte. Morte é morte, pecado é pecado. Isso é mistério. Morreram todos. As causas devem ser diversas. O cemitério está cheio de sepulturas. Vai ver os atestados de óbito, cada um com um tipo de enfermidade diferente. O inferno está cheio de almas. Qual foi a doença? Pecado. Cemitério é morte. Só pode dizer foi morte, a causa foi isso, foi aquilo. Mombrana disse, atributos do pecado. Morte é morte, pecado é pecado. E os fariseus perderam a noção disto. O espírito religioso perdeu a noção disto. Vamos voltar lá no filho pródigo, com esse mistério da filiação. Quem visse o filho pródigo, diria, lá está um filho do diabo. Lá está um desgraçado. Lá está um que abandonou a casa do pai. Eu o vi abraçado com as meretrizes. Eu o vi gastando tudo que tinha do pai. Eu o vi ele gastando o dinheiro do pai. Agora está lá barbudo, fedendo, suando, magro, abatido, melancólico, chorando, com fome, desejando comer bolotas dos porcos. Isso é um filho de Deus. De onde foi que ele saiu? Foi do inferno? Saiu da casa do pai, por isso é pródigo. Esse é um mistério. Ele saiu da casa do pai, foi gastar o que tinha. Mas quando ele voltou, que ele caiu em si, ele disse, levantar-me e irei ter com meu pai, e direi, pai, pequei contra os céus e a terra, já não sou digno mais de ser chamado teu filho, me trato como um de teus jornaleiros. Mas o pai tinha lá um anel, o pai tinha sandálias, o pai tinha vestes, o pai tinha cama, o pai tinha tudo. Quem sabe o irmão olhava aquele anel e dizia, esse é para mim, esse é para mim, esse brilhante é para mim. Mas aquele estava guardado para o filho. Se há um mistério hoje é sua volta, e minha volta é sua volta. Você sabe qual é que é? Nós vamos voltar para a casa do pai. Na casa de meu pai há muitas moradas, e eu vou voltar para vos levar. Eu virei e vos levarei. Onde eu estiver, vocês estarão comigo. Aleluia, glória a Deus. E haverão as bodas. Haverão as bodas. Ele porá o anel no dedo da esposa, o diadema de brilhantes. Ela o coroará. Há uma mesa de milhares e milhões de quilômetros para a grande festa do Cordeiro. Aleluia, glória a Deus. Vai voltar, sim, uma hora desta, em carne e pus, em estado de miséria. O homem está em estado de miséria.
O mundo está em estado de miséria. O mundo está moribundo. O profeta diz: todos nós somos moribundos. Mas uma hora desta, levantar-nos-emos. E iremos para a casa do Pai. E haverá festa, júbilo, bodas do Cordeiro. Eu estou aplicando, mas eu creio que é isto. Aleluia, glória a Deus. Agora quem visse Maria Madalena diria: demônio, foi apanhado em adultério. Jesus tinha um mistério. Ele tinha um mistério deles. Veja tanto que Jesus não disse: aquele que estiver em pecado de adultério, atire a primeira pedra. Ele disse: aquele que não tiver pecado. Porque se ele dissesse: aquele que estiver em pecado de adultério, todos eles atirariam pedra nela. Mas aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Qual é o estado do homem? O mistério da piedade está aí. Atire a primeira pedra. Nenhum pôde atirar. Ninguém pode atirar. Ninguém pode, ninguém poderá. Porque só há um dia de julgamento. O julgamento do trono branco. Você sabe que na verdade aquela cidade está preparada. Mas no fim do capítulo 21 diz: não entra lá coisa imunda. Não entra mentira, não entra adultério, não entra nada disto. Não entra mesmo. Não entra pus, não entra carne, não entra sangue. Não entra nada que engana, não entra nada falso, não entra mentira alguma. Não entra nenhum mistério. Da grande prostituta não entra ali. E entra lá o que é? É um corpo celestial glorificado. E nele não habita nenhuma imundícia, nele não há nada disto. Veja só, se você visse Raabe, pensa um pouquinho. Se você conhecesse Raabe lá em Jericó, e depois você visse Jericó revirada de perna para o ar, casa caindo, madames morrendo, e visse tudo naquele estado terrível, e depois quando passasse todos os escrombos, todas as coisas, todo estrondo, toda a guerra, toda derrubada de Jericó, você veria somente uma casinha de pé. De quem é aquela? É da irmã Maria, da irmã Teresa, porque ela era muito santa, muito justa. Ela era de oração, ela só andava com um lencinho na cabeça, um vestidinho amarrado assim na cintura, bem compridinho. Por isso a casa dela foi salva. Não, você está enganada, aquela é a casa da meretriz. Raabe! Mas que mistério é este? Como pode? Toda Jericó virada, tudo quanto é madame morta. Será que tem que ser meretriz para ser salva? Será que tem que ser ladrão para ser salvo? Não, basta estar perdido. E quem não está perdido? Todos pecaram e destituídos e estão da glória de Deus. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu quero ir um pouco com esse mistério. Quem visse Jó na lepra, eu deixo isso para o irmão Brana. Vamos aqui no absoluto 67. Ele diz assim: veja Jó. Agora ele tinha um absoluto. Quem tem um absoluto? Amém. Tudo ia errado para aquele homem. Um homem justo, na verdade, hein? Agora nós estaríamos desafiando em dizer que ele não era justo. Nós estaríamos decepcionados com ele. Nós, seus amigos, ficaríamos olhando para ele assim, tirava a vista depressa. E conversaríamos alguma coisa sobre ele particularmente. Nós estaríamos desafiando em dizer que ele não era um justo, porque Deus disse que ele era. Esse que é o mistério. Havia um mistério ali, Deus não explicou nem para a mulher de Jó. Deixasse ela ficar doida. Ele próprio diz: você está louca. Não havia ninguém na terra como Jó. Ele era perfeito diante de Deus, e ele sabia disso, porque ele tinha um absoluto. Você não pode julgar a ninguém, porque você não sabe a quem aquela pessoa tem como absoluto. A quem você tem como absoluto, você vai ser decepcionado. Mas quem tem Jesus como seu absoluto? Amém! Ele possuía um absoluto. Quando tudo parecia estar contrário, veio a enfermidade. Seus amigos devem ter dito, seus amigos, não os inimigos: agora aí está você, Jó. Isto prova que você está pecando, você está errado. Então os bispos vieram, fizeram uma reunião lá à parte, né? Eles chamaram os confortadores de Jó. Vamos lá confortá-lo.
Vamos dar uma palavra de ânimo para ele, tadinho. Eu estou com dó dele. E em vez de confortá-lo, eles nada viram exceto pecado em sua vida. Porque Deus havia tratado com ele a sua maneira. É mistério. Mistério é coisa imperceptível. Nós ouvimos isto hoje. Tinha um homem dizendo assim: precisamos de um profeta para voltar. E estava comendo com um profeta na mesa dele. Às vezes nós estamos pregando sobre apóstolos, profetas, evangelistas, mestres, brincando com eles, rejeitando-os, desprezando suas mensagens. Você sabe que há muitos denominacionais que pegam a mensagem do irmão Branham para pegar frases e se tornar famosos. Assim também há muitos pregadores que pegam fitas, etc., para pegar frases e ficarem famosos, segurando a igreja somente em torno de si. Mas a igreja não é minha, a igreja não é de pastor nenhum particular, a igreja é de Jesus Cristo. E o que ele tem que dar para essa noiva, ele vai dar. Quando ele tinha que tirar o povo das denominações, ele passou por cima de tudo. Ele entrou pelos telhados, passou pelas antenas, desceu aos corações. Esse mistério tem que descer. Ele descerá independente de mim. Ele passará por mim e encherá a igreja. Ele tem engravidado a igreja. Ele é o marido dela. Aleluia, glória a Deus. Esse é o mistério. Mas veja só, porque Deus havia tratado com ele à sua maneira. Seus filhos foram mortos, suas propriedades foram queimadas, sua igreja foi caindo na concepção dos naturais. Tudo estava errado, e até mesmo sua própria vida corria risco, assentado num monte de cinzas, cheio de feridas da cabeça às solas dos pés. Mistério da piedade, leva para fora do pecado, razão, raciocínio, mente humana, vendo a coisa pelo próprio, olhando através do próprio Deus. Você pecou, Jó, você lepra. Aleluia. Veja, então, tudo estava errado, e até mesmo sua própria vida corria risco, assentado num monte de cinzas, cheio de feridas na cabeça, às solas dos pés, e até mesmo sua amada e dócil companheira, a mãe daquelas crianças, disseram: você deveria amaldiçoar a Deus e morrer. Oh, eu preferia vê-lo morto do que acontecer isso com ele. Eu preferia te ver morto, antes você tivesse morrido, Jó, do que estar leproso. Veja aí teus amigos, veja dentro do som do conselho dos homens, de seus amigos mais altos. Eu preferia te ver morto. Perdi, você não pode deitar mais na minha cama. Eu não posso mais ter teu calor. Você está leproso. Oh, sim. Oh, sim. Mas diante de tudo aquilo, o mistério da piedade, quem podia dizer que Deus estava naquela carne leprosa, cheia de chagas, coçando com caco de telha, sem poder provar nada, ao contrário, muito mal sabia, ou nada sabia aqueles homens, aqueles seus amigos, que um dia Jó teria que orar por eles, porque nunca pregou uma doutrina errada, sempre falou que era reto de Deus. Aleluia, diz a Bíblia. Esse que era o mistério que envolvia a vida de Jó. Esse é o mistério que te envolve. Não é você estar bem em todos os sentidos. Tudo vai bem com morte em casa, dizia a Sunamita. Hipócrita, você me telefona, eu digo tudo vai bem com morte em casa. A Sunamita estava com o menino morto, a morte estava na sua casa, mas sem morte não há ressurreição. A morte é uma necessidade biológica, tem que morrer, tem que se desfazer. Por isso o poeta diz: vem, doce morte, eu quero ser ressuscitado. Aleluia. Deixe Deus fazer a sua maneira. Você não tem que entender. Não, você não tem que entender 7 trovões. Sempre que um trovão falou, ninguém entendia ao redor. Era só aqueles que eram para entender. Veja, isso traria a morte de Jó. Isso traria a morte do ladrão da direita. Isso traria a morte de Maria Madalena. Isso traria a morte de Raabe. Isso traria a morte de todos. Porque pecado, carne e sangue não é do reino dos céus.
A morte é uma necessidade biológica, é uma necessidade da vida, porque tem que vir. Deus tem prazer na morte dos santos, porque não só para tirá-los do mundo. Jesus disse: não rogo que os tirem do mundo, mas que os livre do mal. O mal é a doutrina, mas sim para ressuscitar. Deus tem prazer na morte dos santos, porque Ele quer ressuscitá-los. Ele quer ressuscitá-los. Ele tem que cumprir seu maior atributo, que é o poder vivificador. Maria e Marta estavam chorando, orando. Vem Jesus, aquele a quem tu amas está doente, está enfermo, ninguém pode fazer para nada. Por ele já demos chá de losna, já demos jurubeba, já demos isso, já demos aquilo, e sua barriga está inchada, está empanzinado, seu fígado está arruinado, ele está amarelo, está com hepatite, está morrendo, está isso, está aquilo. Vem Jesus, aquele a quem tu amas, está morte. Jesus nem se incomodou. 3 dias ficou indiferente. 3 dias indiferente. Deixou morrer. Você pensa que sua oração vai mudar tudo? A mente de Deus. Ele deixou morrer. Quando ele voltou lá, quando ele chegou, elas vieram. Ela veio ao seu encontro. Se tu estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Ele disse: Marta, em outras palavras, eu quero expressar atributos. Isso me incomoda os lombos. Isso me incomoda. Eu quero expressar atributos. Eu não queria só curar. Eu não queria mandar a barriga dele murchar na hora. Não é isto. Eu esperei seu nariz cair na sepultura. Vamos lá. Já cheira mal, mestre. Vamos lá. Eu tenho um atributo aqui que está me incomodando. Você não quer deixar morrer o seu maior querido. Mas se ele tem que ser levado, ele vai mesmo. Não há oração que muda aquilo. Há um atributo em Deus, que é ressuscitar, poder vivificador. E você sabe do resto. Quando ele chegou lá, então ele chorou como homem. Chorou amizade. Olha, se eu amasse como eu amava, a razão veio logo. Os sentidos, o raciocínio, a inteligência, a mente, o raciocínio humano, o raciocínio. Está vendo como o amava? Chegou a chorar. O menor versículo da Bíblia. Jesus chorou. Jesus chorou. Será que Jesus deu uma gargalhada depois? Quando a pedra foi removida, que ele disse: Lázaro, sai para fora. Oh, irmãos, o profeta disse que aquela mesma voz, que eu não quero dizer de quem é, eu só posso dizer assim, que é a mesma voz. Se é a mesma voz, é a voz de Jesus Cristo. Para alguém dizer que é William Branham, tem que dizer que William Branham é Cristo. Eu sei que é a voz de Jesus Cristo, saindo do seu corpo, chamará todos aqueles, não para pregar fé para eles, como Jesus não foi pregar fé para Abraão lá embaixo. Ele destrancou as portas e disse: venham, filhos. Tomou a chave dos diabos. Se eu tenho que soltar os prisioneiros meus aí, eu não sequestrei avião em troca de prisioneiros. Eu mesmo vim. Eu disse aqui: dá-me. Não, quanto tempo Abraão e Jó ficaram olhando no buraco daquela fechadura, olhando aquelas portas, quantos anos, olhando ali, eles só olhavam naquela porta. Eu sei que meu Redentor vive, Abraão. Ele disse: essa é minha fé. Não discutiam lá, não tinham controvérsia, ele virá. Mas ele não vinha para pregar para eles, aleluia, ele não veio para pregar para nós. Ele veio somente para dizer: venham, filhos, venham, vamos subir. Na casa de meu pai há muitas moradas, e eu vou vos preparar lugar. Esse aqui é o mistério. Você quer esse mistério para você? Esse mistério está em você? Você quer esta fé? Ela está em você. Mesmo que você não queira, ela está em você. Mesmo que você não queira. William Branham disparou o revólver no ouvido, não saiu uma bala. Jogou o revólver lá, quando o revólver bateu lá, disparou. Não tinha jeito, mesmo não querendo. Você é de Deus. E quem é de Deus tem que ir para Deus. Essa fé desce no seu coração nesta noite. Você pode estar mundano,
Nesta hora você se levanta e diz: isso me impregnou minha alma, não tem jeito. Oh, pra que eu sou crente? Por que eu sou crente? Por que eu creio nisto? Tira isso de mim, Deus. Oh, Deus, tira essa fé de mim. Quanto mais ora, mais a fé aumenta. Quanto mais diz não sou ovelha, mais a lã cresce. Oh, blé, blé. Eu vou pular como cabrita. Não tem jeito. Não tem jeito. Pelejo para imitar aquela artista de cinema, não dou conta. Pelejo para vestir como ela, fico envergonhado. Pelejo para andar como ela, não dou conta. Pelejo para andar como aquele homem. Pelejo para adulterar, não dou conta. Pelejo para mentir, minha orelha queima, meu rosto envermelha, tudo dá para trás. Há uma fé no seu coração. Aleluia, glória a Deus. Mistério da piedade é Deus em pus. Quem tem pus aqui? Quem tem infecção? Quem tem carne humana aqui? Levanta sua mão. Você é carne humana. Deus está em carne humana. Deus está em carne humana. Deus não está na grande igreja católica apostólica romana. Deus não está na grande igreja batista. Deus não está nesse prédio, nas paredes, no ouro, na prata, no gesso. Deus está nessa cabeça branca aí, ó. Deus está nessa velhinha. Deus está nessa criança. Deus está nesse velho. Deus está nessa moça. Deus em você. Mistério da piedade. Aquele que se fez carne. Esperança da glória. Ele te guiará por todos os caminhos que você tem que andar. Uma pequena pomba apenas fazia um cordeiro ir ali e acolá. Um toquezinho apenas, com um biquinho. Ela faz assim. Eu não dou conta agora. Venha cá, no monte da tentação. Vamos para a cruz? Vamos. Mistério da piedade. Uma pomba guiando um cordeiro. Uma pomba te guiando. O Espírito Santo em você. Não estou te sugestionando. Isto é simplesmente a verdade. O maior mistério que já houve na terra foi Deus em carne. O maior mistério que há hoje é o diabo na carne humana, senão ele não fazia nada. É o diabo na igreja. É o diabo entronizado para fazer o anticristo, o falso profeta virar a besta. Dá-lhe toda a força política e religiosa. Mas quando isso acontecer simultaneamente, o mistério se completará. De que forma eu não sei, você também não sabe, o profeta diz eu não sei. Sei que seremos transformados. Paulo disse assim, digo aqui um mistério. Oh, Paulo, o que é isto? É que todos seremos transformados. Digo aqui um mistério. O que é, Paulo? É que todos seremos transformados. No abrir e fechar de olhos. Aleluia, aleluia. Abre seus olhos, você vê o mistério da piedade. Abre seus olhos e você vê Cristo em sua palavra. Abre seus olhos e você vê sua cura. Abre seus olhos e você vê seu perdão. Abre seus olhos e você vê seu batismo. Abre seus olhos e você vê o profeta nas escrituras. Feche os seus olhos e abre os seus olhos. É no abrir e fechar de olhos que seremos transformados. Seremos arrebatados. Deixaremos esta terra. Isso é mistério. Eu não sei dizer como. E quem quiser dizer é falso. Seremos transformados à maneira de Deus. Antes de Jó, enquanto Jó tinha uma vida limpa, pura, tinha tudo na mão, Deus não lhe deu aquelas outras filhas. Deus não fez aquilo que fez por último. Ele passou pela lepra primeiro. Ele não veio do inferno. Ele não estava no cabaré quando ele ficou leproso. Ele era um bom crente quando ele ficou leproso. Justamente por ser um bom crente. Justamente por ser justo. Mas veja seu fim, lhe deu outras filhas, naturalmente lhe deu outra esposa, naturalmente lhe deu outra, mais gados. O último estado foi muito melhor do que o primeiro. Se o último estado é pior do que o primeiro, também o último estado é melhor do que o primeiro. Fique você de pé.
Diga, Senhor, cumpra em mim esse mistério. Eis-me aqui. Essa é a oração de Maria. Agora, você tem o coração de Maria? Então você tem a oração de Maria. Eis aqui a tua serva. Cumpra em mim segundo a tua palavra. E, filha, se você é de Deus, pode virar piruleta por lá. Não adianta você virar. Se você é de Deus, você não tem onde ir. Eu dizia na minha mocidade, é a oração da mamãe. Essa hora minha mãe está orando por mim. Não tem jeito, vou dançar, piso no pé da moça. E vou pra ali, não tem jeito. Tento fazer isso, não tem jeito, tem que fazer aquilo. Eu era escolhido desde o ventre de minha mãe. Aleluia. E eu pergunto, onde está Satanás nesta hora, o grande acusador? Satanás! Lutero disse, é meu! Se Satanás vier com um rolo aí dizendo, eu tenho prova aqui, eu digo, é verdade. Você está falando a verdade. Toma, isso é verdade, seu rolo. Ainda bem que Satanás foi com rolo, né? Ele escreveu com tintas vermelhas em diagonal, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos lava e purifica de todo pecado. Amém. Glória a Deus. Viu você o que é o mistério? O mistério da piedade? Viu você o grande mistério de Deus? Agora fica aí por detrás, na porta. Vem ver ali o grande irmão revelando o grande mistério. Vem isso, vem aquilo. Que mistério? Quando disserem que Cristo está ali ou acolá, não vá! Cristo está em você! Amém! 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 Deus bendito, cumpra, ó Pai Santo, a tua vontade em mim. Cumpra em cada um dos teus filhos e tuas filhas a tua perfeita vontade. Todas as igrejas ligadas aqui sejam abençoadas, curadas, libertados, todos em todo o país, em todas as nações. Nós te pedimos agora, ó Deus, aceitai nossa gratidão mais uma vez por esses dias abençoados, pela tua graça e teu amor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu filho, por que sofres tanto assim? Tu esquecestes que eu sou teu Deus. Os ventos deste mundo estão a te assustar. Não temas, estou aqui pra lhe ajudar. Segure a minha mão, não tenhas medo, te guiarei. Sou teu Deus, teu amigo fiel, e contigo estarei. Segure a minha mão, não tenhas medo, te guiarei. Sou teu Deus, teu amigo fiel, e contigo estarei.
dor, fortes ondas contra ti se levantou. E como Pedro agora afundando estás, não se esqueça, estou presente para lhe ajudar. Segure a minha mão, não tenhas medo, te guiarei. Sou teu Deus, teu amigo fiel, e contigo estarei. Segure a minha mão, não tenhas medo, te guiarei. Sou teu Deus, teu amigo fiel, e contigo estarei. Sou teu Deus, teu amigo fiel, e contigo estarei.